Olá pessoal, bem-vindos ao canal Sabedoria Instigante. Hoje vamos explorar um dos mais antigos e famosos códigos de leis da história, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um dos documentos mais antigos da história, datado de cerca de 1754 a.C., e continua a ser um tema fascinante para estudiosos e curiosos até hoje. Mas o que exatamente é esse código? Por que ele é tão importante? Para responder a essas perguntas, vamos voltar no tempo e explorar a antiga Babilônia, uma das civilizações mais influentes do mundo antigo. Em uma época em que as sociedades eram governadas por normas orais e tradições, Hammurabi se destacou ao criar um conjunto escrito de leis, garantindo que todos soubessem quais eram seus direitos e deveres. Imagine viver em uma cidade onde as leis são públicas proclamadas e estão gravadas em pedra para que ninguém possa ignorá-las. Hoje, vamos descobrir como essas leis foram formuladas, o que elas revelam sobre a sociedade babilônica e qual é o seu legado no mundo moderno. Prepare-se para uma viagem fascinante ao coração da justiça antiga. Para entender o Código de Hammurabi, é importante primeiro conhecer a história da Babilônia e seu contexto. Localizada na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, Babilônia era uma cidade vibrante que floresceu devido ao seu comércio e agricultura. A civilização babilônica emergiu como um dos centros mais influentes do mundo antigo, cercada por diversas culturas e reinos. Hammurabi, que governou de aproximadamente 1792 a 1750 a.C., foi o sexto rei da dinastia Amorita. Durante seu reinado, ele expandiu significativamente o território babilônico, unificando várias cidades-estado sob um único governo. Essa unificação não só fortaleceu o poder de Hammurabi, mas também facilitou a administração e a aplicação de leis em uma sociedade complexa. A época de Hammurabi foi marcada por desafios significativos, como conflitos internos, disputas territoriais e a necessidade de manter a ordem em uma sociedade modificada. Nesse contexto, a criação de um código legal tornou-se uma ferramenta vital para a governança. Ao estabelecer um conjunto de leis claras, Hammurabi buscou garantir a justiça e proteger os direitos dos cidadãos, promovendo a estabilidade e a coesão social. As leis eram baseadas em práticas e tradições existentes, mas foram sistematizadas e codificadas de maneira a serem acessíveis a todos. O código foi gravado em tábuas de argila, em escrita cuneiforme e exposto publicamente para que todos pudessem ver. Isso era inovador para a época, pois oferece transparência e um padrão de justiça, reduzindo a arbitrariedade das decisões de governantes e juízes. O legado de Hammurabi e seu código se estende além de seu reinado. Esse conjunto de leis influenciou civilizações posteriores, incluindo o direito romano e as legislações de sociedades ao redor do mundo. Ao examinar o Código de Hammurabi, não estamos apenas investigando um documento histórico, mas também explorando as raízes do conceito moderno de justiça e governança. O Código de Hammurabi é composto por 282 leis, cada uma abordando diferentes aspectos da vida cotidiana na Babilônia. Essas leis cobrem uma ampla gama de tópicos, desde negociações e propriedade até família e crime. Vamos explorar algumas das características mais marcantes deste código legal. Uma das características mais notáveis do Código de Hammurabi é o princípio de olho por olho, dente por dente. Esse conceito de proporcionalidade nas punições foi inovador para a época. Isso significa que a pena para um crime deveria refletir a gravidade do ato comprometimento. Por exemplo, se alguém causasse a perda de um olho a outra pessoa, a punição deveria ser equivalente à perda de um olho. No entanto, é essencial notar que a aplicação da lei não era uniforme para todos. O código reconhecia diferentes classes sociais, e as punições variavam dependendo se a vítima ou o ofensor era um homem livre, um escravo ou uma mulher. Por exemplo, se um homem livre causasse dano a um escravo, a indenização era geralmente menor do que se o dano fosse causado a outro homem livre.
Essa distinção revela muito sobre a hierarquia social da época. Além disso, o Código também abordou questões econômicas e comerciais, estabelecendo regras para transações comerciais, contratos e dívidas. Uma lei importante estipulava que se um comerciante não pudesse pagar suas dívidas, ele poderia ser vendido como escravo para quitar o débito. Isso ilustra a severidade das consequências econômicas e a importância da responsabilidade financeira na sociedade babilônica. Outro aspecto interessante é a proteção dos vulneráveis. O Código de Hammurabi incluía leis que buscavam proteger viúvas, órfãos e aqueles em situações desfavoráveis. Por exemplo, havia disposições que garantiam que as viúvas não seriam obrigadas a se casar novamente contra sua vontade e que seus direitos sobre propriedade sejam respeitados. Finalmente, o Código enfatizava a importância de juramentos e testemunhos em processos judiciais. Os juízes eram responsáveis por garantir que as decisões fossem baseadas em provas e declarações de testemunhas. Essa ênfase na evidência ajudou a estabelecer um sistema legal mais formalizado e justo. O Código de Hammurabi é repleto de leis que abordam uma vasta gama de situações e conflitos da vida cotidiana na Babilônia. Vamos explorar algumas das principais leis e temas que se destacam nesse conjunto legal, proporcionando uma visão mais clara do que era considerado justo e aceitável na época. Uma das leis mais conhecidas é a que trata da responsabilidade do construtor. Se um edifício construído por um trabalhador desmoronasse e causasse a morte do proprietário, o construtor poderia ser condenado à morte. Essa lei enfatiza a importância da segurança e da responsabilidade profissional na sociedade babilônica. Outra lei importante aborda o comércio e as transações financeiras. Por exemplo, se um comerciante não entregasse mercadorias conforme acordado, ele poderia ser obrigado a devolver o dobro do valor ou a fornecer uma compensação adequada. Essas regras ajudaram a garantir a honestidade e a responsabilidade nas práticas comerciais. A lei sobre o endividamento também é significativa. Se alguém não pudesse pagar suas dívidas, ele poderia ser vendido como escravo por até 3 anos, mas seus filhos e esposa não poderiam ser escravizados. Essa disposição demonstra uma preocupação com a proteção da família, mesmo em situações de grande dificuldade financeira. Além disso, o Código inclui leis sobre a vida familiar e o casamento. Uma lei notável estipulava que se um homem se separasse de sua esposa sem uma boa razão, ele deveria compensá-la com uma quantificação justa. Isso revela uma compreensão da importância da estabilidade familiar e dos direitos das mulheres, mesmo em uma sociedade patriarcal. O Código de Hammurabi também contém leis sobre crimes e punições. Por exemplo, a pena para roubo variava dependendo do valor do que foi roubado. Se alguém fosse pego roubando, poderia ser punido com a restituição do dobro do valor ou, em casos mais graves, a pena de morte. Isso reflete a ideia de que a justiça deveria ser proporcional e dissuasiva. Além disso, há leis que tratam de crimes contra a propriedade, como danificar campos ou cultivos. Se um agricultor causa danos a um campo vizinho, deveria compensar o proprietário pelos prejuízos. Essas leis ressaltam a importância da propriedade e da responsabilidade coletiva em uma sociedade agrária. Finalmente, o Código também aborda questões de herança e propriedade. Uma das leis afirmava que, em caso de morte do pai, os filhos deveriam receber sua parte justa da herança, garantindo que a riqueza fosse passada para a próxima geração de maneira equitativa. Isso demonstra a preocupação com a continuidade familiar e a proteção do legado. O impacto do Código de Hammurabi na história da humanidade é profundo e duradouro. Este conjunto de leis não apenas moldou a sociedade babilônica, mas também influenciou civilizações posteriores, deixando um legado que se estende até os dias atuais. Em primeiro lugar, o Código de Hammurabi é um dos primeiros exemplos de um sistema legal codificado, o que significa que as leis foram documentadas e acessíveis a todos. Isso localizou um precedente para a criação de sistemas jurídicos em várias culturas. Ao contrário das leis orais, o Código garantiu que as normas fossem claras,
e que todos os cidadãos informassem quais eram seus direitos e deveres. Além disso, o princípio da proporcionalidade nas punições, exemplificado pelo famoso conceito de olho por olho, influenciou a maneira como as sociedades pensam sobre justiça e equidade. Esse conceito de que a vingança deve ser proporcional ao crime é uma ideia que ressoa até hoje em muitos sistemas legais modernos, estabelecendo uma base para a noção de justiça retributiva. O Código também trouxe uma maior consciência sobre a proteção dos direitos dos indivíduos, especialmente de grupos vulneráveis, como viúvas e órfãos. A inclusão de leis que garantem a proteção e a justiça para esses grupos demonstra uma evolução no entendimento social sobre a importância da justiça social, que ainda é debatida atualmente. O legado do Código de Hammurabi pode ser visto em diversas tradições legais que se seguiram. Por exemplo, o direito romano, que influenciou profundamente o sistema legal ocidental, incorporou muitas ideias de compromissos e proporcionalidade que podem ser rastreadas até Hammurabi. Além disso, muitos dos princípios que governam a ética e a justiça no direito canônico, no direito civil e em outros sistemas jurídicos são derivados de conceitos que foram primeiramente envolvidos no Código. Ainda hoje, estudiosos e juristas estudam o Código de Hammurabi para entender melhor as origens do direito e como as sociedades humanas têm buscado equilibrar a ordem social e a justiça. Em aulas de história, direito e ética, o Código é frequentemente usado como um exemplo fundamental de como as leis podem moldar a sociedade. Em suma, o Código de Hammurabi não é apenas um documento histórico. É uma obra-prima que nos oferece uma janela para o passado e nos ensina sobre as complexidades da justiça, da moralidade e da governança. Seu impacto continua a ressoar em nossas vidas, lembrando-nos da importância de ter um sistema legal que não apenas puna, mas também proteja e promova a justiça. Apesar de ter sido criado há mais de 3.700 anos, o Código de Hammurabi ainda é relevante nos dias de hoje. Suas lições e princípios continuam a ecoar em nosso sistema jurídico moderno, em debates sobre justiça e em questões sociais contemporâneas. Uma das áreas em que o legado de Hammurabi é evidente é a noção de que todos os cidadãos devem ter acesso à justiça. O Código identificou a ideia de que as leis não são apenas para os poderosos, mas devem ser conhecidas e aplicadas a todos, independentemente de classe social. Hoje, essa ideia é fundamental em muitas democracias, onde o acesso à justiça é visto como um direito humano básico. Além disso, a noção de proporcionalidade nas punições que aparece no Código de Hammurabi ainda é discutida em contextos jurídicos modernos. A ideia de que a justiça deve corresponder à gravidade do crime é uma pedra angular de muitos sistemas de justiça contemporâneos, incluindo debates sobre reformas penais, encarceramento em massa e justiça restaurativa. No campo dos direitos das mulheres, o Código de Hammurabi também oferece uma base interessante para discussões contemporâneas. Embora o Código tenha sido escrito em um contexto patriarcal, algumas de suas leis garantem direitos às mulheres em situações de artigos e proteção contra abusos. Esses temas ainda são relevantes hoje, pois continuamos a lutar pela igualdade de gênero e proteção dos direitos das mulheres em várias partes do mundo. Além disso, o Código de Hammurabi pode servir como um ponto de partida para discutir as complexidades da moralidade e da ética em relação às leis. O que é considerado justo e moral em uma sociedade pode mudar com o tempo, e o estudo do Código nos convida à reflexão sobre como nossas próprias leis são formuladas e aplicadas. Questões como a pena de morte, a justiça reparativa e as leis sobre propriedade ainda geram debates acalorados em muitos países. Por fim, a ideia de que as leis devem ser claras e publicamente acessíveis continuam a ser fundamentais para o funcionamento das sociedades democráticas. O Código de Hammurabi foi um dos primeiros exemplos de leis escritas, e essa tradição continua hoje com a necessidade de transparência nas legislações e a responsabilidade do governo em informar seus cidadãos. Em resumo, a relevância do Código de Hammurabi transcende sua época.
Ele não apenas oferece uma visão sobre a vida na antiga Babilônia, mas também provoca reflexões sobre a justiça, a moralidade e a governança que permanecem críticas em nossas sociedades contemporâneas. Ao estudarmos esse código, podemos aprender não apenas com os erros do passado, mas também com os princípios que ainda nos guiam hoje. O Código de Hammurabi não é apenas uma peça arqueológica que nos conecta ao passado distante. Ele é um lembrete poderoso de como a busca pela justiça, pela igualdade e por uma sociedade mais organizada é uma jornada antiga que ainda percorremos. Ao olhar para as leis e princípios que guiaram uma das civilizações mais influentes da antiguidade, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias leis e a maneira como buscamos a justiça em nossas sociedades modernas. Este código, que foi gravado em pedra há milhares de anos, nos mostra que a transparência, a responsabilidade e a proporcionalidade sempre foram questões centrais para o funcionamento de qualquer sociedade. Através da sua aplicação, Hammurabi buscou garantir que seus súditos vivessem em harmonia, mesmo em uma época de grandes incertezas e desafios. Hoje, à medida que enfrentamos nossos próprios desafios, o legado do Código de Hammurabi nos lembra da importância de continuar buscando formas mais justas e equitativas de governar e viver em comunidade. Suas lições ecoam através dos séculos, nos convidando a rever nossas próprias leis e a garantir que elas sirvam ao bem comum. A história do Código de Hammurabi também nos ensina que a justiça não é estática. Ela evolui com o tempo, conforme as sociedades mudam. A partir desse documento, aprendemos que a verdadeira justiça só é alcançada quando as leis refletem os valores e as necessidades de todas as pessoas, independentemente de sua posição social. Continuar a lutar por um sistema que promova a justiça para todos é uma tarefa contínua. E assim, o Código de Hammurabi segue relevante, não apenas como um artefato histórico, mas como uma fonte de inspiração para futuras gerações que continuam a trilhar o caminho da justiça. Afinal, a busca por um mundo mais justo e harmonioso é um legado que nos foi passado por nossos antecessores. Um legado que devemos proteger e aprimorar. O Código de Hammurabi nos permite viajar pelo tempo, conectando-nos com uma das primeiras tentativas de organizar uma sociedade através de leis escritas. Ele representa a essência da civilização, a busca pela justiça, pela equidade e pela ordem social. Hoje, mais de 3.700 anos depois, suas lições continuam ecoando em nosso cotidiano. Em um mundo em que a justiça ainda é um conceito em evolução, o estudo do Código de Hammurabi nos lembra que o compromisso com a justiça e a equidade é uma jornada que começou muito antes de nós e que continuará muito além. É fascinante pensar como esses princípios antigos ainda nos impactam hoje, seja na maneira como estruturamos nossas leis, nos debates sobre justiça social ou nos conceitos de proporcionalidade nos tribunais. O legado do Código de Hammurabi é uma peça vital da nossa história compartilhada. A história nos ensina que as leis precisam evoluir com o tempo, assim como as sociedades que elas pretendem regular. Mas o que permanece constante é a busca incessante pela justiça, algo que Hammurabi entendia e que nós, como sociedade global, ainda lutamos para alcançar. Ao refletirmos sobre o Código de Hammurabi, percebemos que a justiça vai além das leis em si. Ela está na forma como essas leis são aplicadas e como elas afetam a vida das pessoas. E, mais importante, como elas moldam o futuro de uma sociedade. Então, ao final desse mergulho no passado, fica claro que o Código de Hammurabi não é apenas um símbolo de como as sociedades antigas lidavam com a justiça. Ele é um lembrete de que, mesmo nos dias de hoje, nossa responsabilidade é continuar a construir um mundo onde a justiça seja acessível para todos. Se você ficou impressionado com a profundidade histórica e a relevância do Código de Hammurabi, não deixe de explorar mais sobre como as leis e a justiça que moldam o mundo em que vivemos. Inscreva-se no canal Sabedoria Instigante para mais vídeos que mergulham nas raízes da nossa civilização e nos desafiam a refletir sobre o presente e o futuro. E você, o que acha?
Como os princípios do passado podem influenciar a justiça do futuro? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para enriquecer essa discussão. Curta esse vídeo se você gostou do conteúdo e compartilhe com amigos que também se interessam por história e justiça. Juntos, podemos continuar explorando o passado para construir um futuro mais consciente e justo. Até a próxima, caros amigos!